Olá, sejam muito bem-vindos a mais um videoaula. E esse novo projeto é um short saia transpassada. Ela vai ter duas frentes e o short ele será por dentro, para dar mais conforto para a peça. Para aviamento vamos usar 20 centímetros de zíper invisível. Ele é esse formato aqui. E para o tecido, eu sugiro você comprar 1,5 m, seja do PP, seja até o GG. Independente do tamanho, compre 1,5 m. Caso o seu tecido for que encolhe, por exemplo, viscose, viscolinho, linho, algodão, que tem essa composição no seu tecido. Então você compra 20 centímetros a mais e faz o processo de lavagem e deixa secando, para depois você cortar o tecido para ele não encolher. Tenho aqui já a peça pronta. A parte menor da saia ficar embaixo e a parte maior em cima. Usei o tamanho M do molde. Aqui tenho o short, ele embutido na peça. Vou virar para a parte das costas da saia. Pode ver que ela também é uma saia. E aqui o short costas. O zíper invisível e também vai ter pences nas duas costas, tanto no short quanto da saia. O acabamento a gente vai fazer todo em overlock e na reta. Você pode fazer no zigue-zague ou usar viés. As margens de costura e a barra estão todas no molde. Você pode modificar como quiser. E agora podemos ir para o próximo passo, que é o corte. Vou cortar com o meu tecido dobrado. Tenho aqui a parte do direito. Posiciono para o lado direito para marcarmos do lado do avesso. Primeiro, vou posicionar os moldes do short. Tem a frente, tem as costas e tem a frente. Vamos alinhar o fio do tecido. Vou começar pelo short costas. Você vai deixar a auréola, que é esses buraquinhos aqui, na lateral do seu tecido, já que quando você corta na loja, cortam no comprimento. Esse lado que tem a auréola é a largura do seu tecido. Agora vamos posicionar. Com sua fita métrica, você encosta a sua fita métrica com a auréola do seu tecido. No meu tá dando 20. Então, a partir daqui de cima até esse fio de baixo tem que dar os 20 centímetros. Aqui já tá dando 19,5. Então, eu vou afastar para que dê 20. Aqui já deu 20. Posso já marcar com giz ou só alfinetar. O mesmo vale para esse lado da frente. A partir daqui de cima tá dando 57,5. Nesta parte de baixo tá dando 56,5. Então, eu afasto para dar os 57,5. Aqui eu já posso marcar e cortar. Tudo já marcado e alfinetado. Vou deixar o giz aqui pra gente marcar a pence das costas. Primeiro já podemos cortar a parte da frente do short. A próxima parte é a parte das costas. Para marcar a pence das costas será bem simples. Eu fiz um pequeno buraquinho bem onde a pence termina e bem aqui em cima eu faço só a marcação do triângulozinho. Já podemos cortar.
Isso foi o que sobrou do tecido depois de cortarmos o short. Agora, para cortar a saia costas primeiro, pois a parte da frente da saia, as duas partes vamos cortar com o tecido aberto. Então, vamos por partes. Onde está dobrado, você vai puxar o máximo desse tecido para fora, deixando ele dobrado apenas uma parte. Manter essa saia no fio, novamente vou usar minha fita métrica e vou medir toda essa largura da dobra. Começando da dobra até a auréola, deu 30,5. Na parte de baixo, 30,5 também. Aqui já tá tudo ok. Confiro com o molde agora, 12,5 e 12,5. Aqui tá ok. Já temos aqui tudo posicionado, alfinetado. Agora, podemos marcar a pence, novamente com o giz, e bem aqui em cima, marcar esse triângulo. Você também pode fazer o pique, ou no molde, ou no tecido também, para direcionar quando você começar a costurar a sua pence. E para o último passo, que é cortar as duas frentes da saia, vamos cortar com o tecido aberto. Não vamos cortar dobrado. Lembre-se de virar essa parte para o avesso para cima, para marcar o lado correto da peça. Daqui você pode marcar primeiro a frente menor ou a frente maior. Novamente, deixo um pezinho e vou conferindo do fio à auréola do tecido. Eu tenho 17 e 17. Vou alfinetar pra gente cortar. Alfinetado, agora podemos cortar. A última parte é a frente maior da saia, mas dependendo da ordem que você cortar. Vou posicionar nessa reta a nossa saia. Já alfinetei a última parte da saia e agora já podemos cortar. Como do lado anterior, cortamos bem retinho por conta dessa barra. Então, você só vai conferir o fio caso você queira. Posiciona a sua fita métrica do fio até a essa borda. E daí você confere. Como já conferimos na saia anterior, eu achei que não seria necessário. O próximo passo é marcar as pences. Você já pode ter feito isso, mas eu vou fazer agora para que vocês entendam como vamos marcar elas, se você ainda não fez. Aqui em cima eu fiz as duas marcações no triângulo e bem um pontinho aqui com o buraco que fizemos no próprio molde. Tem que ser bem pequeno para não deformar o tecido, certo? E com o seu giz e uma régua, você redesenha. Vamos fazer da mesma forma no short. Agora, o próximo passo é unir as pences
do direito do avesso. Você também pode usar o seu alfinete de um lado para que ele encontre do outro. E continua até nesse pontinho final. Já fizemos aqui nas duas saias costas, iremos fazer o mesmo processo no short. Você pode usar o seu alfinete para alinhar mais uma vez. O alfinete tá passando dos dois lados. Então está correto. Depois de tudo já bem alinhado, podemos fazer a costura das pences. Eu vou fazer a demonstração com uma parte de costa da saia e uma parte de costa do short. O mesmo processo você vai fazer nas outras duas partes do short e da saia. Eu retrocesso e continuo fazendo a costura. Chegando no finalzinho aqui, eu dou uns 2 pontos fora do tecido. O finalzinho tá bem aqui, marcado com giz. Daí, eu volto. Agora, eu vou fazer novamente na saia. Esse o jeito que eu faço, você pode fazer do jeito que você está acostumado. Vai costurando até ficar fora da costura e volta. Pences das costas já finalizada, vamos jogar essa pence para lateral da peça. Tenho aqui da saia, jogo para lateral e faço o mesmo com o do short. Jogando essa pence para lateral vai evitar que ela fique muito marcada, mas você está acostumado a jogar essa pence para o centro da peça, também não tem problema. Agora eu vou usar o tecido oficial do short, que esse aqui é a sarja, só que ela fica muito pesada no short. Então, eu troquei para o tricoline. Ele é mais molinho. Temos aqui as duas partes da frente da saia. Tem a menor e a maior. O próximo passo é fazer a barra frontal dessas duas saias. Eu passei aqui já uma overlock, tanto desse lado quanto deste. E vamos fazer uma barra de 2 centímetros. Você vai virar essa barra. Pode ir conferindo enquanto vai dobrando. Com o auxílio do ferro vai ficando bem mais fácil. Depois de tudo conferido, vou fazer o mesmo desse outro lado aqui.
Já feito as duas dobrinhas de 2 centímetros para dentro, vamos fazer uma costura bem rente ao acabamento. Você pode deixar os dois lados da frente dessa forma. Eu vou prender apenas com um alfinete. E vou trazer o lado das costas para costurarmos a lateral. Então, eu vou deixar direito com o direito da peça e volto com a parte da frente. Alfineta os dois lados, vamos fazer uma costura reta. Vou fazer primeiro a costura reta para unir as laterais e depois vamos fazer um acabamento, seja overlock, seja zigue-zague ou viés. A margem para costurar as laterais será de 1 centímetro. E antes de fazer o acabamento nas laterais, vamos abrir a costura. Com o ferro de passar. Agora eu vou fazer o mesmo na outra lateral que costuramos. Agora sim, podemos fazer o acabamento nas laterais. Agora vamos costurar as laterais. Você também pode fazer antes o acabamento das laterais, ok? Não tem problema. Já costurei um dos lados, vou costurar o outro. Para o próximo passo, vamos unir o gancho frente, pois no gancho costa, bem no meio, vamos deixar o zíper. Então, vamos fazer o acabamento separado. Vamos passar agora a reta para unir o gancho frente.
O acabamento do short e costa, vamos fazer separado. Você pode usar o zigue-zague ou o viés. Voltei com a saia para colocarmos o zíper. Recapitulando como está a saia. Eu coloquei esses alfinetes bem aqui em cima para que ela não saísse do lugar. Mas eu vou tirar aqui para vocês terem um entendimento melhor de como essa saia vai ficar posicionada. Vou abrir ela toda. E bem aqui no meio é o centro das costas, onde vamos colocar o zíper. Mas aqui está do lado do avesso. Pode ver aqui as costuras, as pences como estão. Quando você for posicionar as saias costas com a lateral da saia frente, você vai colocar um dos lados da frente em uma das laterais da costa e o mesmo para este lado. Você vai continuar trabalhando normalmente, posicionando direito com direito e costurando do avesso. E depois de costurar, você vai fazer o seguinte: a parte menor da saia, ela vai ficar atrás da maior. Podem ver que a maior, ela vai quase bem perto da lateral da saia frente. E a menor, ela ainda fica uns dedos a mais da lateral. Mas você pode deixar a menor em cima ou embaixo, do jeito que você achar conveniente. Vamos virar para o lado das costas. Também deixei alguns alfinetes, só para que fique também no lugar. Temos aqui o zíper, ele está do lado direito. Vou abrir e posicionar esse lado esquerdo com o lado esquerdo da nossa saia. E normalmente você vai direcionar direito com o direito. Você vira para que fique do lado certo, pois vamos costurar ele do avesso. Como a gente normalmente faz para costurar as peças. Você terá o mesmo raciocínio para pregar o zíper. Você pode também usar o zíper comum, não tem problema. E aqui, vamos fazer o seguinte. Onde tem essa colinha, que é uma trava para o zíper, ele não abrir todo, vamos deixar sobrando para fora uma boa parte do zíper, já que isso aqui a gente não vai usar. A partir dessa colinha, eu tô com o dedo bem marcando em cima o início dele, deixar 1 centímetro. Vai sobrar mais aqui em cima, mas eu vou contar a partir do início da cola, 1 centímetro. Pois quando a gente colocar o short costurando por toda a cintura, o zíper vai ficar preso. E para não ter aquela camada cheia de tecido, como normalmente fica, vamos tirar esse excesso do zíper. 1 centímetro, e você pode marcar com um alfinete ou com giz, como eu estou fazendo. E daí, você posiciona um centímetro bem no finalzinho e começa a alfinetar. Eu vou alfinetar de baixo para cima. Pois quando estiver costurando, eu posso tirar com mais facilidade embaixo. Em outros vídeos eu faço de outra maneira. Mas aqui, esse é um caso diferente. Já que não é um forro, é um short que vamos costurar por baixo. Vocês vão entendendo com o passar dos vídeos. Já alfinetei esse lado, agora vou fazer o mesmo processo desse outro lado.
direito com direito. E deixando 1 centímetro a partir da colinha. Toma aqui 1 centímetro e faço a marcação com o giz. E posicione bem no final da saia o 1 centímetro para ficar tudo bem alinhado. E lembre-se de não ficar puxando o zíper. Você vai posicionando normalmente para ele não ficar todo ondulado. Pode ver que eu não tô colocando nenhuma pressão na saia nem no zíper. Agora podemos costurar. Eu vou usar um calcador próprio para zíper invisível. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês adquirirem. Agora, você vai abrindo esses dentinhos para dentro da saia e posiciona o seu calcador. Eu acho mais fácil fazer com esse calcador, mas se você tiver mais prática com o seu normalmente, fica ao seu critério. Vai abrindo e costurando. Você costura até o máximo que você conseguir. Para o outro lado, eu vou fechar de baixo para cima, mas tanto faz o jeito que você pregar o zíper. Eu só faço desse modo porque é como eu estou acostumada a fazer. Novamente, vou afastando os dentinhos para dentro e vou costurando. Já tenho aqui o zíper já pregado. Aqui em cima ele tá batendo muito bem. Fechei para vocês terem um olhar melhor depois de finalizado. Então, vamos unir pelo avesso. Vou fechar aqui para que a gente consiga alinhar melhor o finalzinho do zíper até a barra. Vou colocar alguns alfinetes. Vou fazer uma costura do final desse zíper até a barra e ela tem que manter a mesma margem de costura do zíper, para que tudo isso aqui fique bem acabado. Vou usar esse calcador aqui de zíper comum, ele tem 2 lados, mas também usam para pregar zíper invisível. Vou posicionar bem o finalzinho do zíper. Agora, continuamos essa costura até a barra. A costura, ela acabou bem aqui no finalzinho. E aqui eu comecei outra costura até a nossa barra. Esse é o resultado do zíper nas costas e também da saia fechada no centro-costa. Mas também funciona se você quiser alterar esse zíper para lateral.
Eu vou abrir a costura desse zíper com o ferro de passar. Vou mantendo ela sem aquelas ondulações bem no final. E é isso, você vai fazendo a sua saia, costurando ela e passando muito bem com o ferro de passar. Agora, o próximo passo será costurar esse zíper com o short. Vou abrir a saia e vou virar ela para o lado direito. Já tenho ela aberta do lado direito. Vou trazer o meu short costas. E lembre-se de fazer pelo menos um acabamento no gancho do short, como eu havia comentado nos takes anteriores. Vamos agora posicionar um dos lados dos shorts direito com o direito. Posicione dessa forma. E vamos alfinetar. Vai ficar como se fosse um forro. Nesse momento, você pode escolher deixar o short direito com o direito ou manter ele do lado avesso com o direito. Por quê? Desse jeito que eu vou fazer, as costuras elas vão ficar aparentes apenas se você subir a saia. Quando você subir a saia, você vai ver o acabamento do short. Mas na hora de vestir, ele vai estar do lado do direito da peça. Vocês vão entender isso bem no final. Vamos começar a alfinetar normalmente o final do short aqui da cintura até o finalzinho do zíper. Como já temos o zíper preso na saia, então vamos só novamente prender o short também com esse zíper já pregado da saia. Você vai alfinetar normalmente até a primeira costura onde o zíper acaba. Já estou finalizando um dos lados e farei o mesmo do outro lado. Vou alfinetando da cintura até o finalzinho do zíper, onde fizemos a primeira costura na saia. E depois de alfinetar tudo muito bem, vamos costurar o short no zíper. Para costurar o short com o zíper invisível, também vou continuar mantendo o calcador de zíper comum. Você pode mudar ele tanto para o lado direito e para o esquerdo. Eu deixei ele para o lado esquerdo mesmo, para que ele possa acomodar melhor no zíper invisível. Já que como ele vai ficar como se fosse um forro, ele não precisa ficar tão rente ao short como no zíper invisível principal, que é o caso que vai ficar do lado da saia. Essa parte da saia vai ficar mais à mostra. O do short, claro, você tem que também ter um capricho para fazer o acabamento do short, mas a dica principal, se você estiver fazendo essa peça pela primeira vez, é que não precisa ficar tão rente. Você vai costurando o máximo que você puder. O limite que você vai parar essa costura do zíper invisível no short é o mesmo do da saia. Basicamente, onde seu zíper está parado e você tenta descer ele e ele não desce mais, esse é o limite que você vai fazer também a costura do zíper invisível no short. Já finalizei do lado esquerdo, vou mudar também o meu calcador para o lado direito e vou dar continuidade também do lado direito do short e da saia, que eu vou costurar o zíper. Você irá fazer o mesmo processo, a única coisa que vai mudar é a posição. E quase finalizando essa costura do zíper, o limite dela será o mesmo processo anterior. Você vai parar onde o zíper não abaixa mais. E tem que estar na mesma distância que o zíper da saia.
Após finalizar essa costura do zíper no short, é assim que vai ficar o acabamento. Tenho aqui ele mais próximo para vocês conseguirem visualizar melhor o zíper fechado. Vou abrir ele também para vocês olharem todos os detalhes precisos. Se você achar mais fácil, também pode deixar o short e a saia costurados juntos com o zíper, sem precisar fazer esse processo que eu fiz. Eu prezei por um acabamento mais limpo no zíper e também não queria que ele tivesse o risco de ficar pegando em nenhuma das peças, mas se você tiver mais experiência e quiser mudar o design desse molde, não tem problema. O próximo passo agora, vamos costurar do finalzinho do zíper até o final do gancho. Eu vou colocar alguns alfinetes para que não tenha um risco de ficar nada torto e a gente possa fazer essa costura ficar perfeita. Depois de alfinetado todo o restante do gancho, vamos fazer essa costura. Lembrando que é o mesmo processo do da saia, depois que costuramos o zíper invisível. Eu utilizei um calcador de zíper comum para chegar o mais próximo possível do finalzinho do zíper até a barra e darmos a mesma margem de costura do zíper invisível. Assim, não teria o risco da saia ficar desalinhada ou torta. O mesmo processo vamos fazer com o short. A diferença é que não vamos costurar até a barra, e sim até o finalzinho da curva do gancho. Para costurar agora o finalzinho do gancho, eu indico vocês subirem um pouco o zíper invisível, como eu demonstrei alguns segundos anterior, e daí você continua fazendo a costura, porque precisamos chegar o mais próximo possível. Não precisa chegar na mesma linha do zíper invisível, porque eu sei que às vezes pode ser complicado e você às vezes não tem calcador, mas você chegando mais próximo e dando a mesma margem do zíper invisível, vai ficar perfeito. Podem ver que eu fico com um pouco de dificuldade para poder encaixar bem o calcador bem no finalzinho do zíper, mas a gente acaba conseguindo. É só uma questão de ter mais paciência que você consegue. Depois que a gente dá só alguns pontinhos, após o zíper invisível, pode ver que fica mais fácil. Depois é só finalizar até a curva do gancho. Finalizamos a costura do gancho e teremos esse resultado aqui. O próximo passo, vamos costurar as laterais e o entreperna do nosso short. Melhor ainda dessa peça porque o short ele fica soltinho. O próximo passo será costurar o short direito com o direito. Vamos unir as laterais e também o entrepernas. Eu vou passar primeiro uma costura reta para unir tudo e depois vou fazer um acabamento de uma vez só na overlock. Detalhe, você também pode fazer o acabamento dos zigue-zagues separado, todas as partes, ou como vou fazer agora, que eu vou alfinetar, unir com a costura reta as laterais e o entreperna e depois fazer o acabamento na overlock. Também você pode fazer depois usando zigue-zague. Já alfinetamos as duas laterais, o próximo passo é alfinetar também o entrepernas. Eu não gravei alfinetando uma das laterais porque eu já fiz de um lado, você vai fazer o mesmo processo do outro. Depois de alfinetar também o entrepernas, vamos fazer uma costura para unir todas essas partes. Para essas costuras do gancho, tanto da frente quanto das costas, eu joguei tudo para o lado direito da peça e marquei um alfinete bem no meio para poder me certificar que essa costura vai ficar bem alinhada quando eu fizer a costura reta. Após isso, vou terminar de alfinetar as laterais do entrepernas. Lembre-se desse biquinho que não pode ficar de fora, pois ele vai ser uma parte importante para a nossa barra do nosso short.
Após o entrepernas e as laterais tudo alfinetado, vamos fazer a costura reta. Lembrando que a nossa margem será de 1 centímetro. Finalizei a primeira lateral, agora vou costurar a outra. E após finalizar a outra lateral, vamos para a última parte, que será o entrepernas. E mais uma vez, se atente nessa pontinha do entrepernas, ou o biquinho, para você continuar a margem de 1 centímetro também por ele. Você não pode cortar e nem deixar muito folgado. Você tem que manter ali a margem para que no momento de fazermos a barra, ela fique perfeita. E não falte tecido e nem sobre. Após unir as laterais e o entrepernas na reta, vou fazer o acabamento de todas essas 3 partes na overlock. Finalizamos a primeira lateral, agora vamos finalizar a outra. E por último, vamos fazer o acabamento na overlock da parte do entrepernas. Também você tem que se atentar no biquinho para que você não coma demais na overlock, se caso você também for fazer na overlock. E temos o resultado aqui, semi-pronto da nossa peça, o short soltinho, todo bem acabado. Essa costura, ela vai ficar apenas se você levantar a saia, você vai observar toda. Quando a gente vestir a peça, vai ficar só o acabamento limpo, mas é uma escolha. No resultado final, vocês vão entender mais um pouquinho quando estiver pronto. O próximo passo, vamos unir tanto o short quanto a saia numa costura pela cintura. Faremos o seguinte para começar a alfinetar o short com a saia pela cintura. Vou jogar o máximo que eu puder do short para dentro da saia. E daí eu vou começar a ter uma visão melhor de onde eu vou alfinetar para costurar. A partir do nosso zíper, vocês vão se atentar quando eu começar a alinhar o lado do short com o lado da saia, que com o zíper preso a gente tem uma maior facilidade para conseguir identificar as laterais. A gente vai alfinetar até elas, pois na parte da frente da saia vamos alinhar a saia. Já identifiquei aqui tanto o short quanto da saia, o direito com o direito, e vou alfinetar ele para o avesso, que também é onde vamos costurar, sem complicações até agora. Identificou também a costura das laterais? Vamos jogar essa margem para as costas. E lembrando que é onde eu vou deixar o meu último alfinete, pois vamos ainda posicionar o transpasse da nossa saia à frente. Então, por enquanto, só alfinete a parte das costas, tanto do short quanto da saia, pois na frente vamos fazer ainda esse acerto. Já finalizamos o lado esquerdo das costas, agora vou para o lado direito das costas. Vou fazer o mesmo processo.
de onde está o zíper, vou alfinetar até a lateral. Após finalizar a parte das costas, eu dou uma boa alinhada, uma sacudida também, para que o short ele continue dentro da parte da saia. Pois daí vamos para o próximo passo, que é ir para a frente. Eu disse para vocês deixarem para alfinetar depois, porque como a saia tem esse transpasse na frente, você não pode deixar que ela fique nem muito aberta, mas também não muito fechado, por conta do short. Eles têm que estar com a mesma medida, pois vamos costurar a peça toda pela cintura. Então, de um zíper ao outro, tem que estar com a mesma distância, tanto o short quanto a saia. Agora sim, você pode ir alfinetando o short com a saia. Daí, se você achar que está muito folgado, ou o short ou a saia não está encaixando, então você tira o alfinete da parte da saia e regula. O short está todo fechado, então não tem como a gente mexer nele. Então, o short vai ser nosso guia. Quando você estiver alfinetando o short na saia, sobrou alguma parte no short, então você tira os alfinetes da parte da saia, como eu estou fazendo agora. O meu tinha sobrado muito tecido do short, então quer dizer que a saia estava apertada. Então, eu abri um pouco ela mais e depois, novamente, eu comecei a alfinetar o short com a saia. Quando eu tive certeza que estava tudo bem na medida, sem sobrar, sem apertar, então, o próximo passo seria a costura. Eu alfinetei bastante nesse processo da peça. Você também pode alinhavar, se quiser, fica ao seu critério. E depois de alfinetar toda a cintura do nosso short saia, já podemos ver aqui como ele vai ficar. Essa é a parte da frente da saia. Vou agora deixar para a parte do short e quero que vocês visualizem bem e entendam cada passo a passo dessa peça. Eu quis que ela fosse um projeto para iniciante, sim, com acabamentos também para iniciante, que você pode fazer com zigue-zague também, sem problemas. O short continua soltinho. Ele não vai ficar preso em nenhuma parte da saia. O short e tanto a saia vão ficar presos apenas pela cintura. A costura você vai passar do zíper por toda a cintura até o outro zíper. E a margem para costurar vai continuar sendo 1 centímetro. Temos aqui tudo costurado. E vou retirar esse excesso do zíper
para irmos para o próximo passo. Que vai ser fazer uma costura de peso por toda essa cintura novamente. Vou aqui virar para o direito. E com o short para um lado e a saia para o outro, essa costura de peso, vamos jogar toda para o lado do short. Esse finalzinho do zíper, é assim que ele vai ficar. O mesmo vale para o outro lado. Como comentei, é como se fosse um forro. Você passa a sua mão aqui por debaixo da saia e joga o excesso da costura para o short. Eu vou fazer minha costura de peso bem nessa margenzinha aqui, ó, onde dá o início do short. Lembrando que esse excesso vai ficar todo para o lado do short, essa parte mais clara. E agora sim podemos fazer a costura de peso. Essa parte requer um pouco de paciência, porque você tem que achar aqui um lugar que tenha mais liberdade para você conseguir ter uma posição que o calcador passe e você possa começar a alinhar ele. Conseguir achar um bom ponto para iniciar a costura. Lembrando que tem essa parte bem aqui do zíper, vocês podem ver aqui o dentinho. Eu só vou começar bem depois, porque fica muito complicado de você conseguir começar a fazer a costura de peso bem perto do zíper. Então não tem problema se você conseguir só fazer um pouquinho depois. Quando a gente finalizar, vocês podem ver que não vai alterar o resultado. Mais uma vez eu vou passar a minha mão aqui bem aqui embaixo da peça, aqui, para me certificar que o excesso da margem de costura, tanto da saia quanto do short, está tudo jogado para o lado do short. Depois disso eu começo a costurar. Você pode ir abrindo e costurando, igual fizemos no processo do zíper. Não precisa ser muito, só um pouco para que você tenha um acabamento perfeito. Mais uma vez temos aqui o excesso, continua pro short e volta a costurar. Já tô vendo aqui o final do zíper, vocês vão entender agora o que eu estou falando de quando a gente não consegue fazer a costura até onde está o zíper. Pode ver que ele sobe logo um biquinho e você não vai conseguir costurar se ele tiver esse biquinho na frente. Não vai te dar tanta liberdade para o calcador passar. Então, você só costura até o máximo que conseguir. Quando você tirar a peça da sua máquina, também tira com paciência para não rasgar a peça e nem estourar os pontos. Agora fica esse bolo aqui, mas a gente já sabe que a parte da saia é a mais escura.
eu vou puxar o short para dentro da saia. E como já tá costurada e pespontada, tanto a saia como o short, quando você alinhar elas no lugar, já vai ficar no formato dela. Aqui já temos a saia costa e aqui a saia frente. Aqui em cima vamos passar o ferro para poder alinhar mais. Aqui dentro está o short. E a costura de pesponto, ela fica assim. Pode ver que ela ficou do lado do short. Como ele vai ficar para dentro, essa costura, quando você usar a saia, ela não vai ficar à mostra. Vai ficar dessa forma aqui. Vamos só alinhar aqui com o ferro de passar e vai ficar ótimo. Vou mostrar também como ficou a parte de dentro do short. Puxo novamente. A parte do short, as costuras vão ficar assim. Como eu comentei a vocês, ela vai ficar à mostra se você subir a saia. Quando você for vestir ela, o short vai ficar com as costuras todas pro lado do avesso da peça. Aqui temos o zíper invisível com o short. E aqui a parte da frente do short. Vou virar novamente para o lado direito da peça da saia. Podem ver que a costura que fizemos de peso, ela fica toda alinhada para o short. Vou fazer isso por todo a costura da saia. E agora vamos para o último passo da nossa peça, que vai ser a barra. Você pode começar ou pela saia ou pelo short. Eu já fiz todo o acabamento na overlock, você pode fazer com o zigue-zague antes. A nossa saia fica a parte menor embaixo, a parte maior em cima. E a nossa barra vai começar com uma margem de 2 centímetros virada para dentro. O mesmo que fizemos nessa barra frontal, iremos fazer para a barra da parte de baixo da saia. 2 centímetros e alinho com o ferro de passar. O mesmo você vai fazer no short. Dois centímetros e alinho com o ferro de passar. Você vai fazer isso por toda a saia, lembrando sempre de deixar essas costuras das laterais para o lado das costas. E continua alinhando com o ferro. Toda essa barra para ela não ficar torcida. Se quiser também pode ir alfinetando. Vou finalizar essa barra da saia e depois vou fazer com vocês a barra do short. Já fizemos aqui toda o alinhamento da nossa barra da saia. Agora faremos o mesmo processo para o short. Eu vou começar pelo entrepernas. Também
será uma margem de 2 centímetros. Vou usar a minha tábua para poder vincar. Você fará o mesmo na outra perna do short. Vou fazer em uma. E vocês farão na outra. As costuras, novamente, você joga para as costas. Já está na posição, então eu vou só vincar. Você continua vincando os 2 centímetros até encontrar com o início que você começou a vincar. Já encontrei aqui o início. Mais uma vez eu dou uma alinhada com ferro para que fique tudo bem vincado. Então, eu vou só costurar. Vou fazer outra perna e daí a gente faz a costura. Já temos aqui toda a barra já feita. É nesse momento aqui que vocês observam que a costura ela fica à mostra quando você subir a saia. Normalmente a gente faz direito com direito, mas se você quiser o short com as costuras para esse lado, quando você for vestir, não tem problema, você pode fazer. Agora vamos fazer a costura da barra. Eu fiz o acabamento antes com a overlock. Você pode fazer com o viés, pode fazer com zigue-zague, fica a seu critério. Vou fazer a costura bem rente ao acabamento da overlock. Agora que estamos na saia, vamos fazer no short. Vou fazer numa perna só do short e vocês irão fazer na outra perna do short. O mesmo processo que este que eu estou fazendo.
E esse é o resultado final da nossa peça. O short, ele vai ficar por dentro da peça. Vai ficar por dentro para dar mais conforto na peça. Essa aqui é as costas da peça, a parte da saia. Também aqui temos o short. Esse é o acabamento que eu falei que, se vocês quiserem, vocês podem fazer o contrário. Essa parte fica só o lado direito do short. E quando você for vestir, aqui seria as costuras à mostra. Então, é uma coisa que é a seu gosto. Espero que tenham gostado e até o próximo projeto. O link para o molde vai estar na descrição do vídeo, todos os calcadores que estou usando, e eu vou deixar meu contato em caso de dúvidas.